Você sabia que é possível trabalhar duro por décadas e ainda assim acabar falido, frustrado e infeliz? Eu descobri isso da pior forma. Trabalhava feito um condenado e mesmo assim minha vida parecia andar para trás. A verdade é que persistência, sozinha, não garante sucesso. Aliás, muitas vezes ela pode estar te levando direto para o fracasso. Isso mesmo, a persistência errada destrói vidas inteiras. E nesse vídeo eu vou te mostrar como usar essa força do jeito certo e mudar seus resultados de forma rápida e permanente. Você pode estar se esforçando muito, trabalhando horas a fio, tentando mudar sua vida, e mesmo assim parece que nada muda. Já se sentiu assim? Como se estivesse em um ciclo sem fim, como se algo invisível sempre te puxasse de volta ao ponto de partida. A maioria das pessoas acredita que isso é falta de força de vontade. Elas se culpam, se envergonham, acham que não têm disciplina suficiente. Mas o problema é muito mais profundo, e eu descobri isso da forma mais dolorosa possível. Durante muitos anos acreditei que meu fracasso vinha da minha falta de persistência. Eu me olhava no espelho e dizia: "Você tem que tentar mais forte, Bob." E eu tentava, mas os resultados continuavam os mesmos. Nada mudava. Até que um dia tudo se esclareceu. O problema nunca foi minha vontade. Eu tinha vontade. O que me faltava era uma imagem interna diferente da que eu carregava. Era isso que estava me sabotando. Meu comportamento era reflexo do meu subconsciente. Você pode tentar mudar seus hábitos. Acordar mais cedo, economizar, comer melhor, estudar mais, mas se sua imagem interna ainda está presa à escassez, ao fracasso, à insegurança, é ela que vai vencer. Sempre. Ela comanda tudo por trás do palco. É como tentar dirigir com o freio de mão puxado. Você pisa fundo no acelerador, mas não sai do lugar. Ou pior, queima o motor. E o mais cruel, a maior parte das pessoas nem sabe que isso está acontecendo. Não tem consciência da imagem que carregam. Essa imagem não foi criada por elas, mas pelas experiências negativas, fracassos, traumas, infância difícil, julgamentos, os nãos repetidos. Essa autoimagem foi sendo moldada aos poucos e mesmo tentando mudar, continuam sendo guiadas por ela. Quer ver um exemplo comum? A pessoa decide emagrecer. Compra um plano alimentar, entra na academia, começa animada, mas volta a comer compulsivamente e diz: "Eu não tenho força de vontade." Mas isso não é verdade. O que falta é uma imagem diferente. Ela ainda se vê como alguém com sobrepeso, hábitos descontrolados. E essa imagem comanda tudo: pensamentos, emoções, decisões. E se você acha que isso é exagero, pense comigo. Quantas vezes já prometeu mudar e acabou voltando ao velho padrão? Quantas vezes disse: "Agora vai." E uma semana depois, nada? Isso acontece porque no fundo sua mente ainda está presa ao antigo paradigma. Eu mesmo vivi isso. Quando comecei a estudar desenvolvimento pessoal, ainda era um homem quebrado. Eu ganhava pouco mais de cerca de R$20.000 por ano e estava afundado em dívidas. Eu lia, aprendia, tentava aplicar, mas voltava aos mesmos erros, até que entendi que precisava mudar a minha autoimagem. E foi só quando comecei a visualizar uma nova versão de mim mesmo, um homem próspero, confiante, abundante, que as coisas começaram a mudar, e mudaram rápido. Mas não porque o mundo ao meu redor mudou, e sim porque eu mudei por dentro. E isso não é misticismo, a ciência comprova isso. Pesquisas da Universidade de Stanford revelaram que o cérebro humano reage com mais intensidade emocional a imagens mentais do que a palavras ou promessas. Isso quer dizer que, se você conseguir se ver de forma vívida, constante e emocional, vivendo a vida que deseja, seu cérebro vai começar a reprogramar seus comportamentos para alinhar sua realidade com essa imagem. É como se ele dissesse: "Essa é a nova referência. Vamos nos mover em direção a isso." Mas isso exige envolvimento emocional. Não basta repetir frases. Você precisa sentir, visualizar, repetir, todos os dias, até que aquela nova imagem se torne mais forte que a antiga. Agora me diga, o que você anda visualizando ultimamente? Você se imagina vivendo com abundância ou lutando para pagar as contas?
Você se vê num relacionamento saudável ou preso a dores do passado. A imagem que você nutre molda o que você vive. O seu papel, se quiser mudar seus resultados, não é forçar comportamentos diferentes. É mudar a imagem que você tem de si. E essa mudança, quando feita com persistência inteligente, transforma tudo. Porque quando a sua mente vê uma nova possibilidade com clareza, emoção e frequência, ela começa a acreditar. E quando acredita, ela age. E quando age, os resultados vêm. É simples, mas não é fácil. Requer decisão. Requer persistência. Não a persistência cega de quem insiste no erro, mas a persistência consciente de quem decide viver de acordo com o que quer, e não com o que tem vivido até agora. E a pergunta que eu te faço agora é: você está disposto a fazer isso? Porque se estiver, a sua vida pode começar a mudar a partir de hoje. Todo ser humano tem persistência. Isso pode até soar estranho, mas é a mais pura verdade. O problema não está na ausência dessa qualidade. O problema está em como você a está utilizando. Muita gente me procura dizendo: Bob, eu não consigo continuar. Eu sempre desisto. Acho que não sou persistente o suficiente. E eu respondo: não é verdade. Você é persistente. Só está colocando essa força nas direções erradas. Quer uma prova? Pense em alguém que continua se sabotando, mesmo sabendo que está indo contra o que deseja. A pessoa que gasta compulsivamente, mesmo querendo economizar. Que continua no mesmo emprego infeliz por anos, mesmo sonhando com algo melhor. Foi exatamente isso que aconteceu comigo, numa das fases mais importantes da minha vida, quando surgiu a chance de falar para um grande público num evento que poderia mudar tudo. Mas eu recusei. E não foi porque eu estava ocupado ou porque não era o momento certo. Foi porque, no fundo, eu sentia que não era bom o suficiente. Medo de ser visto. Medo de fracassar. Medo de não estar à altura. E essa decisão aparentemente pequena teve um impacto gigante. Perdi visibilidade, conexões, oportunidades que não voltam mais. Tudo isso por causa de um paradigma que eu nem sabia que existia em mim. Você já fez isso? Já recusou algo que queria muito e se convenceu de que não era para você? Já se boicotou antes de crescer? A ignorância é o inimigo da persistência. Não a falta de inteligência, mas a ignorância sobre como a mente funciona e como resultados são gerados. Você insiste no comportamento, mas ele é só reflexo. A raiz está no paradigma. É como dizer: quero guardar dinheiro e continuar gastando mais do que ganha. A pessoa se culpa, se frustra, se envergonha. Mas não é fraqueza. É um programa mental de escassez dizendo: você nunca vai ter o suficiente. Enquanto esse paradigma não for desativado, ele sabota qualquer esforço. Foi isso que arruinou a vida de muita gente, inclusive de Mike Tyson. Mesmo com fama, glória e mais de 300 milhões de dólares ganhos, ele perdeu quase tudo por causa de padrões internos autodestrutivos. Segundo o Behavioral Science Lab, mais de 80% das pessoas desistem de seus objetivos nos primeiros 90 dias por desalinhamento interno. A mente consciente diz: eu quero, mas a mente subconsciente diz: isso não é para você. E esse conflito gera um vazio difícil de explicar. Você sente que está fazendo tudo certo, mas nada anda. Porque sem perceber você está lutando contra si mesmo. Você está usando sua persistência para evoluir ou para repetir erros? Está lutando com as ferramentas certas ou apenas se desgastando? Persistência sem entendimento é como correr em uma esteira. Você sua, se cansa, mas continua no mesmo lugar. A transformação vem com consciência. Porque talvez, só talvez, o problema nunca tenha sido você, e sim o fato de nunca terem te ensinado como usar essa força poderosa que já existe dentro de você. E se você aprender a usá-la, tudo muda. Absolutamente tudo. A imagem que você cultiva dentro de si inevitavelmente constrói a realidade ao seu redor. Isso pode parecer simbólico ou poético, mas é literal. A mente humana não diferencia o real do vividamente imaginado. Por isso tanta gente vive presa a padrões que detesta, mesmo querendo uma vida melhor. Você pode desejar mais dinheiro, amor, liberdade. Mas se a imagem dominante na sua mente ainda é de escassez e frustração,
É isso que continuará criando, mesmo tentando o contrário. A sua realidade externa nunca ultrapassa os limites da imagem que você sustenta internamente. É como programar o GPS para um destino e esperar outro. Não importa quanto você dirija. Se o destino estiver errado, você vai parar no lugar errado. O subconsciente é o GPS verdadeiro da sua vida. Ele governa 95% das suas ações e reage às imagens que você alimenta. A pergunta é: você tem nutrido progresso ou limitação? Muita gente alimenta a imagem errada sem perceber. Se olham no espelho e veem defeitos, olham a conta e só enxergam dívidas. Repetem frases como "isso é difícil", "não é para mim", "nunca consigo", e assim fortalecem a imagem do que não querem. Você precisa entender: visualização não é opcional, é essencial. É o ensaio mental da vida que deseja viver. Quanto mais emoção você colocar, mais essa imagem se enraiza no subconsciente. Mas não basta ver, é preciso sentir. Sentir a alegria, a liberdade, como se já fosse real. É isso que faz a mente acreditar e começar a trabalhar a seu favor. Veja o Steve Harvey, por exemplo. Morou no carro por anos, mas visualizava sucesso e aplausos. Essa imagem sustentou sua persistência. Agora pense no contrário. Quantos sabotam o sucesso porque não se veem prósperos? Eles carregam a imagem antiga que comanda tudo. Uma pesquisa da National Science Foundation mostra que temos entre 50 mil e 70 mil pensamentos por dia, e 80% são negativos e repetitivos. A maioria está visualizando todos os dias uma versão limitada de si mesmos. E depois se perguntam por que a vida não muda. Então eu te pergunto, como está a sua autoimagem hoje? Se fechasse os olhos agora, você se veria forte, capaz, merecedor? Ou como alguém que está sempre lutando, sempre atrás, sempre perdendo? A resposta a essa pergunta determina a qualidade da sua persistência. Porque se você não mudar a imagem, você vai persistir no erro. Vai continuar repetindo padrões que não funcionam. Vai insistir em comportamentos que te afastam do que quer. E o pior, vai achar que o problema é com você. Mas o problema não é com você. O problema é com a imagem que você tem de si. E é por isso que eu quero te propor algo. Um desafio. Por 7 dias, apenas 7, visualize a pessoa que você quer se tornar. Todos os dias por 5 minutos. Não apenas imagine, sinta. Envolva-se. Veja os detalhes. Sinta a emoção de já estar lá. Depois disso, escreva o que essa nova versão sua faria no dia seguinte. E faça uma ação por dia, alinhada com a sua nova imagem. Se você fizer isso com seriedade, posso te garantir, algo vai começar a mudar. E não vai ser sorte, vai ser alinhamento. Vai ser o reflexo de uma nova imagem que finalmente está começando a comandar a sua vida. Porque a persistência verdadeira só é poderosa quando está conectada a uma visão clara e emocionalmente envolvente. E é essa visão que você precisa construir, porque a realidade que você deseja já existe dentro de você. Ela só precisa de uma imagem forte o bastante para nascer do lado de fora. Se um dia houver uma guerra entre a força de vontade e a imaginação vence. Sempre? Isso não é uma metáfora, é um princípio psicológico. A mente funciona assim. Você pode tentar se forçar a agir de determinada forma. Pode repetir 1000 vezes que vai mudar, que dessa vez vai ser diferente. Mas se a imagem que está plantada no seu subconsciente for contrária àquilo que você deseja, é como remar contra uma correnteza invisível que nunca para. E eu vivi isso na pele, em uma época da minha vida em que eu ainda achava que só precisava de mais disciplina. Eu dizia para mim mesmo, Bob, amanhã você começa, amanhã você muda. E quando o amanhã chegava, tudo se repetia. E isso acontecia porque, no fundo, a imagem que eu tinha era a de alguém que sobrevivia, não prosperava. E mesmo tendo mais recursos, eu agia de acordo com a velha imagem de um rapaz quebrado. Enquanto essa imagem não mudou, meu comportamento também não mudava. E isso é mais comum do que parece. Há um padrão psicológico chamado consistência interna. O ser humano tem uma necessidade inconsciente de agir de forma compatível com o que acredita sobre si mesmo, mesmo que essa crença seja silenciosa. Se você acredita que não é bom com dinheiro, vai agir para confirmar isso.
sabotando seus ganhos, gastando por impulso, evitando oportunidades e adiando projetos. Não adianta repetir 1000 vezes que vai mudar ou tentar se forçar. A transformação verdadeira só acontece quando você muda a imagem que tem de si. Quando você muda a imagem à vontade, o comportamento e os resultados se alinham. E para ilustrar isso, pense em Robin Williams, um gênio da comédia. Ele era adorado mundialmente, mas por dentro carregava uma dor profunda, um sentimento de inadequação e solidão, mesmo fazendo o mundo rir. Isso mostra que não importa o quão bem-sucedido alguém pareça ser por fora. Se a imagem interna for de dor, ela sempre se manifestará de alguma forma. A mente é um palco, e o que você projeta nela com emoção vira realidade. Por isso é essencial colocar imagens que trabalhem a seu favor, não contra. A força de vontade não é um martelo, mas um holofote que deve focar na imagem que você deseja viver. Ela serve para direcionar e a imaginação para moldar. E aqui vai uma verdade libertadora. Você não precisa lutar tanto. Precisa apenas visualizar com mais clareza e criar uma nova identidade ao invés de forçar mudança. Veja-se como próspero, disciplinado, livre. Não importa onde está agora, mas onde sua mente está, porque ela sempre chega lá primeiro, o resto vem depois. O corpo, os comportamentos, os resultados obedecem à imagem dominante. Se está se esforçando e não avança, talvez seja a hora de imaginar com verdade. A mudança começa no invisível. É ali que nasce a verdadeira persistência, da clareza, da visão, da emoção. E quando isso acontece, o impossível vira inevitável. Você deixa de brigar com a mente e começa a guiá-la. Essa pode ser a virada mais poderosa da sua vida. A persistência só tem poder quando alinha-se à imagem certa. Não adianta se punir ou forçar. O poder está em ajustar o que você vê dentro. Quando isso muda, tudo muda. Comportamentos, escolhas, oportunidades se alinham. Se esse conteúdo fez sentido, não pare por aqui. O próximo vídeo que aparece agora vai te ajudar a subir mais um degrau na sua evolução rumo a ser 1% melhor. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Te espero no próximo vídeo.